Evangelho, quarta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos insultarem, vos expulsarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa recompensa. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a oportunidade de continuarmos a ouvir o 6º capítulo do Evangelho de São Lucas, quando Jesus declara aos seus discípulos as bem-aventuranças. O Senhor, com o texto das bem-aventuranças, sela em favor de seus discípulos, em favor de todos nós que o seguimos, uma certeza, uma promessa e, ao mesmo tempo, podemos dizer, uma grande alegria. Todo aquele que guarda o ensinamento do Senhor traz consigo uma bem-aventurança. Todo aquele que recolhe o compromisso com o reino de Deus traz consigo uma bem-aventurança. Como é bom, meus irmãos e minhas irmãs, saber que o nosso compromisso com o Senhor é um compromisso que está selado sobre todo o bem e toda a graça que o Senhor dispõe por nós. Viver a bem-aventurança significa abraçar uma condição nessa vida por amor a Jesus. Significa viver nessa vida inspirados pelas palavras do Senhor. Significa, por isso, viver essa vida sempre amparados, socorridos por Ele, pois a sorte do cristão é a mesma sorte do seu Senhor. E como o seu Senhor triunfou, assim também cada cristão será socorrido pelo próprio Senhor e triunfará. As escolhas feitas por amor a Cristo serão sempre reconhecidas por Deus, sustentadas por Deus, serão sempre agraciadas por Deus. Em uma só palavra, serão sempre uma bênção sem igual para todos nós. Por isso, hoje, quando o Senhor nos convida a ouvirmos as bem-aventuranças e a guardarmos no coração as bem-aventuranças, Ele nos entrega com alegria a certeza de que seremos consolados por Ele e com Ele reinaremos no último dia. Pois aqueles que vivem as bem-aventuranças escolheram o amor ao anúncio dos profetas, escolheram permanecer com a raça eleita de Israel, escolheram não se separar de Cristo, nem mesmo na hora das maiores batalhas.
Por isso, com um coração de gratidão, bendigamos ao Senhor por Ele ter nos entregue as bem-aventuranças, mas sobretudo porque percorrendo por primeiro esse caminho, santificou-o para que nós pudéssemos percorrê-lo também. Bendito o Senhor, pobre, humilde, faminto. Bendito é o Senhor que, tendo a esperança no Pai, lançou-se em favor da salvação dos homens. Bendito todo aquele que, unido a Cristo, entrega o seu amor, entrega a sua vida sobre esta esperança e conquistará os tesouros que o próprio Senhor conquistou por nós, ou seja, tomaremos parte definitivamente na plenitude desse tesouro. Uma característica em Lucas é a apresentação dos ais junto com o texto da bem-aventurança. Ai de vós, ai de vós, ai de vós. Sempre sobre 3 aspectos. Ai de vós que agora tendes fartura, ou seja, ai de vós que não confiais na providência de Deus e esperai na providência de vossas mãos. E o Senhor diz, bom, haverá o tempo da fome. Ai de vós que recolhe nesse mundo os louvores dos homens, né? Bem-aventurado é aquele que recolhe o testemunho de Deus. Lembra o ensinamento do Senhor? Quem dá testemunho a meu respeito, eu darei testemunho a seu respeito. Ai daqueles que desprezam esse testemunho e buscam o testemunho dos homens de hoje, que não buscam anunciar o Senhor para dar testemunho dele. E por fim, ai de vós quando a alegria, ou seja, o rir, a vida fausta, a vida completa de satisfações, ou seja, aqueles que buscam as satisfações nesse mundo, um dia elas acabarão e restarão somente as lágrimas. Mas todo aquele que desprezar sua vida e desprezar esse mundo e a perder por causa do Evangelho, será digno do Senhor e receberá a abundância da sua vida. Ainda nesse tempo, receberá 100 vezes mais. Então, esses 3 temas, a distância ou o abandono da providência divina, a busca das satisfações nesta vida e o desprezo pelos bens eternos, a busca das satisfações celestes, e por fim, a busca dos elogios dos homens e o desprezo ao elogio de Deus. Esse texto está relacionado àquele que acabamos de falar, que Jesus nos diz. Esses 3 elementos que faltam na vida do homem levam ele a perder-se, a não mais buscar a Deus e dessa forma levam a desprezar o que vem do céu. Peçamos ao Senhor a graça de sempre confiarmos na providência divina, sempre desprezarmos as coisas desse tempo, desse mundo, para buscar aquelas eternas. E peçamos ao Senhor a graça de darmos em tudo testemunho da sua palavra, do seu amor, para que também nós possamos receber o testemunho do Senhor a nosso respeito, junto à glória dos santos nos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.